Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. E nessa aula eu vou estar dando continuidade sobre o assunto organização do espaço urbano. Dessa vez, irei destacar sobre os desafios econômicos, emprego e pobreza. A organização do espaço urbano no Brasil tem essa questão de desigualdades, não é mesmo? Mas como essa desigualdade ela se relaciona com o espaço urbano? Um dos principais motivos para haver desigualdade é a questão da segregação socioespacial. O que isso quer dizer? Que existe uma separação de classes nas áreas urbanas, ou seja, há uma variedade de classes sociais em que ocupam determinados espaços da cidade. Como a gente pode observar nessa pequena charge aqui, ó, no lado esquerdo, as áreas parecendo com favela, né? Você vê que até tá rachando a estrutura aqui, que é a questão da falta de infraestrutura. E do lado direito você observa uma área mais bem planejada, não é? Uma área bem mais ocupada, com prédios, arborização, enfim. Bom, na urbanização brasileira houve avanços e nesse período, né, houve também mudanças da população morando nas zonas urbanas e morando nas zonas rurais. E o que houve e o que aconteceu de fato? Nesse gráfico que eu trouxe, destaca essa evolução da população total vivendo em áreas urbanas. A gente observa no gráfico que antes da década de 1960 houve essa população se concentrava mais nas zonas rurais. A partir da industrialização e novas formas de vida, houve essa virada a partir da década de 60 para que houvesse esse aumento da população urbana. Bom, a partir disso, também com a urbanização brasileira, houve o avanço dessas cidades e também outras variáveis foram sendo alteradas nesse período, como a questão da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, enfim, outros parâmetros que veio junto com a questão da urbanização brasileira. A gente observa aqui que o último dado aqui apresentado foi do ano de 2010, que mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, não é? Bom, outras questões também que podem ser levadas em consideração, né, das problemáticas, uma delas é agravante, como a questão da favelização, que é a questão dessa segregação socioespacial presente, a desigualdade alimentar, por conta de vários fatores de empregabilidade, desemprego, enfim, muitas variáveis que podem ser encontradas diante das problemáticas urbanas. Uma delas é a desigualdade alimentar. Outra é a falta de saneamento básico, não é verdade? Que a gente encontra em áreas mais precarizadas. O ensino de baixa qualidade também está entre das problemáticas encontradas nessas áreas. Menos formação, ou seja, uma população, existe uma população em determinadas áreas da zona urbana que prefere sair da escola mais cedo, ou então apenas concluir o ensino médio e já partir para o mercado de trabalho. Então,
existe uma evasão escolar também muito presente nessas áreas menos assistidas e também a questão de poder sobreviver. Então, muitas pessoas preferem não se dedicar aos estudos, às vezes não por falta de escolha, né? E acabam tendo uma população com menos formação nesse sentido. Outra realidade também que é abordada é o desemprego, não é verdade? O desemprego assola também nas áreas urbanas. A precariedade na saúde pública, outros parâmetros como a precariedade no transporte público e a falta de acesso à cultura. Pois então, quais são os principais problemas econômicos no Brasil? Bom, em primeiro lugar está a questão da alta da inflação. A alta da inflação faz com que o poder de compra das classes menos favorecidas, né, não sejam tanto. Então, essa alta da inflação faz com que as altas taxas de mercadorias, de impostos, fazem com que seja um pouco injusto essa distribuição e esse poder de compra para algumas pessoas. O desemprego também está em um dos principais problemas econômicos no Brasil. O crescimento da dívida pública externa e problemas no sistema previdenciário. Bom, esses são um dos problemas econômicos do Brasil e que também afeta as áreas urbanas. Bem, nas áreas urbanas existe a questão da pobreza ainda mais marcante do que se a gente for comparar com áreas de cidades pequenas ou médias. Nas cidades grandes, a gente pode encontrar uma proporção entre riqueza e pobreza bem maior do que em outras localidades. Bem, a pobreza, ela existe um ciclo. E como é que ocorre esse ciclo? Para que exista a pobreza, primeiro tem que existir o trabalho precoce, que é a questão da evasão escolar, como eu já tinha dito anteriormente, não é? Então as crianças vão trabalhar, crianças ou adolescentes preferem trabalhar mais cedo também para sustentar a casa e se autossustentar muitas das vezes também. E, por consequência, existe a evasão escolar, ou seja, falta de oportunidades na questão de educação, de formação. Então, por falta de acesso à educação, vai existir uma falta de profissionalização. E com essa falta de profissionalização, é muito mais difícil essas pessoas encontrarem empregos mais dignos, né? Digamos assim, empregos que possam lhe dar uma condição melhor de sobreviver. Então, muitas dessas pessoas que têm falta de profissionalização podem se submeter a situações de subemprego, que são aqueles empregos temporários chamados bicos, ou então o próprio desemprego, que por muitas vezes podem, por conta da falta de oportunidade, pode ocorrer no aumento da violência, né? Então, você percebe que essa questão do ciclo da pobreza, ela pode variar e pode avançar para outras questões, né? Que também ocorre nos espaços urbanos. Bem, na questão do desenvolvimento das cidades urbanas, existe uma nova configuração. Então, o que seria essa nova configuração? Seria a desregulação do emprego, o emprego temporário e a precarização das relações de trabalho. Então, na atualidade, está existindo muito essa problemática da segurança no trabalho, da segurança de direitos trabalhistas e muitas vezes as pessoas se submetem
a empregos, de certa forma, abusivos e com salários mais reduzidos. Trazendo informações, o Brasil ele gera mais de 278 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em setembro. Essa notícia foi do ano passado. Então veja que apesar da pandemia, no ano passado houve sim um crescimento na economia, gerando algumas vagas de emprego. Entretanto, vale ressaltar que das 278 mil vagas, os números de empregos formais foram gerados em setembro. Entretanto, desse número, 2,1 milhão de novos empregos foram gerados no Brasil de janeiro a setembro. E todos os 5 setores econômicos, que fazem parte da economia, registraram um saldo positivo no país. Todos os estados e o Distrito Federal apresentaram saldo positivo no número de empregos formais criados. Partindo de uma forma mais geral, por região, a geração de empregos por setor, ela se destaca mais para o setor de serviços, segundo, para o setor de comércio, o terceiro, o setor industrial, quarto, construção civil e quinto, agropecuária. Nas regiões, a região que se mais destaca com geração de empregos em 2022 foi a região Sudeste, destacando o estado de São Paulo, com mais de 60 mil novos postos de trabalho. Já a região Norte, ela foi a que menos teve destaque na geração de novos empregos. Entretanto, o estado do Pará foi o que mais se destacou nessa geração de novos postos de trabalho nesse período. O planejamento urbano, ele é a chave, ele é essencial para promover a distribuição de serviços públicos no território e de recursos a todos, ainda de compreender as demandas a atender às necessidades básicas das populações mais pobres. Dessa forma, sendo um fundamental elemento para o desenvolvimento de cidades. Então, o que eu trouxe aqui é uma análise importante dizendo que o planejamento urbano ele é necessário também para resolver essas problemáticas da desigualdade socioespacial. Somente com planejamento urbano, com profissionais adequados, para fazer esse planejamento, vai fazer com que amenize muito essa questão dessa discrepância entre as classes sociais e a diferenciação de acessos a determinados serviços. Então, o planejamento urbano é muito importante, entretanto, essa questão é uma realidade para poucas cidades, não é mesmo? Então, vale destacar que, apesar de ser um instrumento importante, essa questão do planejamento urbano deve ser pensado para as outras cidades, para cidades menores também, por que não, para resolver mesmo essas questões com a desigualdade. E é isso, e até a próxima aula.